Tá chegando o período de férias e o Bom Dia fala agora sobre os direitos de quem aluga imóveis em sites e aplicativos de viagem. Na semana passada, por exemplo, o apartamento de uma brasileira que estava alugado foi invadido durante uma viagem para Paris, na França. Pois é, em casos como esse, quais são os direitos, né? Quais são os direitos e será que o aplicativo, o site, ele tem que, de alguma forma, realmente ressarcir esse prejuízo? O Paulo Ricardo Sobral já está aparecendo aqui com a gente e vai conversar sobre esse assunto com um especialista. Obrigado, Paulo. Bom dia. Bom dia, Kaique Dias. Bom dia, Fabíola de Paula. Bom dia para você que está nos assistindo. Esse caso aconteceu em Paris, na França. As brasileiras, que são de Minas Gerais, foram assaltadas, sofreram ainda uma tentativa de estupro. Segundo o que elas relataram no boletim de ocorrência, né? Além de celulares, os bandidos também levaram 900 euros, equivalente a mais ou menos R$6.000, e também cartões de crédito. Além disso, após toda essa confusão, elas foram expulsas do apartamento que tinha sido alugado por uma plataforma muito famosa de viagens, porque o dono do apartamento se sentiu inseguro com toda essa história. Que prejuízo danado elas tiveram? Vamos conversar com o Sérgio França, que é advogado e também é presidente da Comissão de Direito dos Consumidores da OAB Espírito Santo. Muito obrigado pela participação. Nesse caso aí, elas tiveram o prejuízo pelo crime que elas relataram à polícia e também por terem ficado depois desabrigadas, porque o dono desse apartamento expulsou elas. Vamos explicar primeiro com relação ao crime. O que fazer nesses momentos? A plataforma ela pode se responsabilizar por isso e por quê? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Kaique, Fabíola. Bom dia a todos que nos assistem. Sem dúvida, né? Nesse caso, a gente aplica pura e simplesmente o Código de Defesa do Consumidor, porque esse contrato ele foi contratado, né? Ele foi adquirido ali, aderido no Brasil. Essa plataforma, por exemplo, ela pode prestar serviço em qualquer localidade ali do mundo, mas ela pode ter sede aqui, ela pode ter uma filial aqui no Brasil. Então esse contrato de prestação de serviço ali de hospedagem por temporada foi celebrado aqui. Portanto, mesmo que cumprido fora do Brasil, essa empresa, né, essa plataforma, ela tem a responsabilidade civil do Código de Defesa do Consumidor. E ela deve, então, reparar integralmente todo e qualquer dano que foi causado ali a esse consumidor por falha na prestação desse serviço, seja falha na segurança, né, falha na questão de informação, quando vai contratar um serviço, por exemplo, um determinado apartamento e vê ali que é outra coisa completamente distinta. Então, nesse caso, essa plataforma, essa empresa, ela tem o dever de reparar integralmente esses danos a esse consumidor ali que ficou numa situação de vulnerabilidade, né, que acabou sofrendo ali com a falha na prestação desse serviço, uma falha de segurança. Então, nesse ponto aí, doutor, a gente está falando da indenização por parte daquilo que foi roubado. A gente está falando também dessa responsabilidade porque elas foram expulsas, elas não tiveram aquele serviço prestado. Também entraria aí uma indenização, sei lá, por danos morais por tudo que elas passaram? Sem dúvida, o Código de Defesa do Consumidor prevê o princípio da reparação integral dos danos. Então, todo e qualquer dano que esse consumidor venha a ter sofrido, nesse caso, por exemplo, nesse caso concreto, danos materiais ali de tudo que foi roubado, né? Tudo que ali foi subtraído ali desses consumidores, e também os danos morais, eventuais danos morais, por todo o aborrecimento, transtorno, constrangimento que esses consumidores sofreram em razão da falha na prestação desse serviço. Então, a plataforma, ela tem essa responsabilidade, ela deveria ali, por exemplo, ter se cercado de todas as condutas possíveis ali para poder minimizar essa dor, esse sofrimento desses consumidores, prestando ali o socorro que eles tanto precisavam. E num caso como esse, o que é que pode provar tudo isso? O que pode servir como prova para que essa pessoa consiga entrar com essa ação judicial? Lembrando que a gente está falando de um caso que aconteceu em outro país. Qualquer tipo de prova possível, né? Nós temos no Código a facilitação da defesa dos interesses do consumidor. Então, qualquer tipo de prova é admitido em direito. Prova testemunhal, você tira fotos ali, faz filmagens, registra uma ocorrência policial ali no país, né, em que isso aconteceu, junta ali recibos mesmo, notas fiscais de tudo ali que ele adquiriu, tudo para poder comprovar essa perda material, tudo que lhe foi subtraído ali por meio desse roubo. A indenização por danos morais, ela meio que já fica implícita, né, em decorrência da falha na prestação desse serviço, e vai depender de cada caso concreto. Agora, doutor, se a gente está falando de um aluguel de apartamento que foi intermediado por um aplicativo, esse entendimento da justiça também se enquadraria, por exemplo, com esses carros de aplicativo que a gente também aluga, a gente está
contratando aquele serviço naquele momento, mesmo que tenha um motorista ali que é dono do carro, mas que tudo ali é regido por aquele aplicativo. Se enquadraria também? Da mesma forma, Paulo. Por quê? Hoje em dia a gente vê aí esse mercado massificado, né, de plataformas, de aplicativos, fazendo justamente a intermediação da prestação de serviços. Nós temos isso para hotéis, contratação de apartamentos, né, por temporada, motoristas por aplicativo. Então, nesse caso, a gente aplica aí a teoria do risco-proveito. Essa plataforma, ela presta esse serviço no mercado de consumo e ela já sabe desses riscos de segurança, desses riscos informacionais ali, de eventuais falhas, defeitos na prestação desse serviço. Então, esse ônus da prestação de serviço, ele nunca pode ser invertido para o consumidor, que é a parte vulnerável na relação. Esse ônus é sempre arcado por quem ofere o lucro, por quem detém essa vantagem financeira ali no mercado de consumo. Então, isso vale para qualquer caso. Nós temos ali um motorista, por exemplo, você contratou um motorista por aplicativo, e aí você foi furtado, foi roubado, sofreu eventuais danos junto a esse aplicativo, junto ao motorista. O aplicativo vai dizer que não foi culpa dele, né? Vai tentar ali colocar uma excludente de responsabilidade da culpa exclusiva de terceiro. Mas isso não vem ao caso, porque é a teoria do risco-proveito pura e simplesmente, porque se ele presta serviço, ele tem o lucro, ele tem o dever de arcar com os ônus e também de reparar esse consumidor integralmente. É por isso que é importante a gente estar sempre muito bem informado sobre isso. Muito obrigado pela participação. Nós conversamos com Sérgio Dias, que é advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos do OAB no Espírito Santo. E aí, Kaique, Fabíola, o que é que a gente relembra aqui no início da conversa, né? Apesar de ter sido um aluguel de um apartamento na França, em outro país, todo esse processo deve ser regido pelas leis do direito do consumidor brasileiras, já que essa reserva aí, esse pedido foi feito ainda aqui no Brasil. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Paulo Ricardo, advogado também. Agora, 6h40.